Bem-vindos a mais um Luz Decoração. Hoje falar um tema polêmico aí da luz, temperatura de cor. Aqui com meu amigo Beto da Ilunato para trocar uma ideia. Não estamos com a cerveja aqui, mas tem uma aguinha. E eu pus aqui para ilustrar assim, ó, que é um tema que normalmente as pessoas, puta, não vou falar nada. Aí o cara, ó, não tô escutando, né? É temperatura quente, é fria, o que é o ideal, né? Então a gente tá aqui trocando uma ideia porque luz é sensação. Então a gente percebe que assim, tem um caminho a se seguir, né? A gente particularmente gosta das temperaturas quentes, mas tem os locais ideal para iluminação fria. E aí eu começar com a perguntinha básica, né? Que acho que iluminação residencial é bastante a nossa praia. Aquela questão, cozinha e escritório. Tem que usar a luz fria ou podemos usar a luz amarela? Eu responderia assim, pode usar a luz fria, porque é gosto, né? Não tem uma regra. Inclusive na norma não especifica, tal ambiente tem que... Se você falar uma cozinha industrial, luz fria, ponto. Residencial é discutível. Então acho que a gente tem alguns fatores que a gente... Eu sou meio chato, né? A pessoa faz uma pergunta e para responder essa pergunta eu faço umas 10 para poder responder. Então acho assim. Mas a nossa área é muito isso, não né? Cara, você tem que... A pessoa, tipo, e principalmente quando é YouTube, deixa a pergunta, e você tem que responder com uma pergunta e a gente precisa ter essa troca para conseguir realmente trazer um serviço. Não dar uma resposta pronta não resolve. A iluminação fria, ela dá mais contraste que a iluminação quente. Então as cores vão ficar mais... Porque o amarelo, ele dá uma suavizada. Então as coisas não ficam tão destacadas. Então com o mesmo nível de luminância, você tem uma temperatura quente e fria, o frio vai dar uma sensação de mais claro. Então isso é um ponto. Ou quando você quer fazer... Às vezes você tem um projeto, você quer buscar eficiência energética, trabalhar com pouca luz, uma temperatura de cor mais alta, pode ser um caminho. Ou quando você tem isso integrado com a sala, numa cozinha americana, para mim não tem o que pensar. É luz quente. Porque senão vai ficar uma briga, né? Vai ficar aquela briga. E eu acho que a fria, ela destoa muito mais que a quente. Então ali onde você está na sala, aquela luz da cozinha, ela vai criar uma distância. Ela invade, né? Eu sou... Imagine assim, pessoal, quando a gente fala em luz fria, é aquela luz do sol do meio-dia. Então imagine que na sala você tem uma luz de 5, 6 da tarde, vamos supor assim, e aí você tem a luz do meio-dia. Então com certeza essa luz vai ter uma interferência, né? Apesar que assim, é o que a gente fala, como é muito sensitivo, se a gente for lá medir com o luxímetro, é praticamente a mesma... Tá dando o mesmo nível, mas só que ela dá um contraste. Só que a sensação tem essa questão, né? Existe uma confusão muito grande. O que é luz cálida, luz amarela, luz quente, luz fria? Desmistificar essa história. Então, primeiro, falar de temperatura de cor, que é o conceito que é medido em kelvins, que é como a gente vai parametrizar isso aí. Então, 2.700 seria uma coisa bem incandescente, né? Sabe até que 1.700 seria o sódio, vai aquela luz amarela de iluminação pública, 2.700 incandescente, 3.000 uma halógeno convencional, 4.000 uma iluminação neutra de banco e 6.500 uma iluminação de alta temperatura de cor, que seria um posto de gasolina. Aí a gente fala fria, quando a gente está falando fria, é essa luz azulada. Quando fala quente, a luz amarelada, 3.000K. Aí desmistificar esse negócio de quente e de frio, que não tem nada a ver com a temperatura. Até aqui tem um exemplo legal, fria e quente. Verdade. Tudo aqui é tudo feito já casou. Eu vou ficar com quente, que eu curto. Ih, rapaz, agora nós vamos brigar. Porque aí que tá, é gosto. Então, nos meus projetos, basicamente, eu sempre vou atender para o quente. Em algumas exceções, eu gosto do frio. Piscina, água, aquário, banheiro, espelho d'água, eu vou já trabalhar numa luz mais fria. Eu acho que a água, ela não é azul, ela é transparente, mas ela remete, a gente tem essa carga simbólica aí do frescor azul, também, frescor, né? Gera eu acho que você jogando uma luz mais, com uma temperatura de cor mais alta, você revela mais essa... A gente estava até falando um outro aspecto, quem está aqui nos bastidores falando, né? Que lá no Nordeste o pessoal gosta da luz fria que remete ao frescor. Então mesmo apartamentos de alto padrão, né? Você vê trabalhar, e não é que assim, o cara foi lá no supermercado fazer uma reposição e comprar uma luz fria porque era o que tinha. Não, existe a questão de que a luz fria, como ela dá mais contraste e tal, você acha ela mais facilmente em supermercados e em home centers, que ela é mais focada para o mercado popular.
Bom, isso não é certo, não é errado, isso é o mercado é assim. Aí a gente de repente se surpreende e vê um projeto de alto padrão, né, um apartamento gigantesco na beira da praia, todo feito com luz fria. E foi projetado para ser luz fria. Então, isso é interessante, porque o cara não pegou uma coisa como aqui em São Paulo, que a gente tem essa tendência da luz quente, importou uma tendência paulista, não que a gente seja melhor ou pior. Ele teve a sacada de entender a carga simbólica que essa frescor que essa luz traz e adotou e criou um ambiente mais fresco. Então, por isso essa pergunta, luz quente ou luz fria na cozinha, é uma pergunta que você não tem como responder assim, entendeu? Falar é quente, é frio. O que é legal do YouTube, que a gente tem lá do outro lado, visões, sacadas, e tem essa via de mão dupla. Então às vezes a pessoa tem, não, Beto, eu fiz assim, ficou legal, eu enxergo de uma outra forma. Por aí. Então acho que isso é um ponto. Outra coisa, Bruno, que eu acho que é interessante a gente falar, saindo um pouquinho do residencial, mas por exemplo, carne, pão, quente, isso é tão quente, a luz quente, ela valoriza isso aí. Você falou, enquanto a gente estava aqui conversando, da análise do ambiente, quanto é importante, né? Você fazer, considerar qual que é esse revestimento, qual que é a cor da parede. Uma coisa interessante de falar, o Shoplight. Você tem algumas lojas que são mais voltadas ao mercado popular. É um produto que tem um design bonito, mas ele tem um preço focado no giro. E aí você vê eles trabalhando com luz quente. O que essas lojas que querem ter um verniz, que querem parecer um produto de luxo, mas não é um produto de luxo, fazem? Vão usar luz quente. Né? Você vê essas grandes redes varejistas aí de moda que estão super ligadas usando luz quente. E outro exemplo legal que eu te dou é a Samsung, que está usando luz fria para justamente imprimir tecnologia. Então uma loja toda branquinha, com aço inox, com elementos modernos, elementos cleans, porque eles vendem tecnologia, eles vendem inovação. Então casou ali. Então é muito difícil a gente tem uma coisa sensitiva, né? É bem sensitivo. Outro aspecto que eu também estava relembrando aqui nesse tempo atendendo clientes e tudo, às vezes a questão da recepção da luz no cliente. Então também não quero fazer um clichê, mas por exemplo, você pega um casal mais jovem, a vista tá mais... Isso é uma coisa importante. Então às vezes ele tem uma necessidade até menor de luz, e em contrapartida você pega um casal, uma família, um casal de idosos, já tá aí com 80 anos, por exemplo, ele pede mais luz, e às vezes a sensação de despertar que a luz mais branca dá, contraste, de repente desperta ele e ele gosta mais. Então tem que ter uma entrevista também com a pessoa, né? Então um ponto muito importante. Para responder, tem que entender quem está no ambiente. Isso é muito verdadeiro, cara. Eu fiz o projeto de iluminação no quarto da minha mãe. Ele tá adequado, tá direitinho, e já faz uns 5 anos. E agora ela veio me falar que tá escuro. Eu não tô enxergando isso aqui. Mas há 5 anos atrás estava bom? Há 5 anos atrás estava bom. Então entendi. E realmente essa questão da idade, as pessoas têm uma necessidade maior de luz. Eu acho que a gente tem a tecnologia, tem que adequar, não tem... a norma diz que retenção é 150 luz. Bom, e daí a norma? A pessoa tem que estar bem ali naquele ambiente. Tem pessoas que também gostam de pouca luz, se incomoda com luz também. Em casa e tal. Eu já sou o contrário, eu já gosto bastante de luz. Então eu já tinha uma solução com trilho, eu coloquei mais spots. E isso foi uma coisa muito... Eu fiz uma entrevista com a Silvia, que estudou comigo, que foi uma das pessoas que elaborou a norma nacional, a norma, a NBR nova, né? E foi considerado isso na norma. Para uma criança, às vezes 60 lux, ela já tem uma acuidade visual incrível. E um idoso precisa de 1000 lux para ter a mesma acuidade visual. Verdade. Então olha a discrepância. Então o que a norma fez? Ela fez um meio termo. Ela não foi nem um ponto, nem um outro. Mas eu acho que quando você fala de um quarto de uma pessoa específica... isso já adequa. Aquilo, né? Eu acho que é um negócio que eu gosto, fiz pra mim, mas adequa a muitas famílias. Quando você tem ali, sei lá, tá a avó, o vô, o pai, o neto, dividir circuitos, né? Então, de repente, na sala, no quarto de cada um, você pode personalizar. Na criança vai ter menos e tal, dos idosos mais, mas na sala, que é um ambiente social, hoje varanda também, né, que virou a extensão você cria divisões ali, divide, se existir essa possibilidade, principalmente você rebaixar com gesso, divide em 4, em 6, em 8 circuitos. Você tem automação, que dimerização, é sensacional. Pode ter um monte de circuito que fica fácil, porque também eu acho que assim, se for olhar
acho que 3, 4 circuitos está legal, entendeu? Mais que isso, acaba ficando difícil de operar, entendeu? Porque você vai ter um monte de chavinha lá. Então, acho que uns 3... É que depende, tem um bit que é muito grande, né? Que eu já considerei aqui uma sala grande, mas acho que depende o tamanho. Mas acho que só a divisão... A mobilidade das coisas é legal. E conseguir ter uma dimerização ou automação no celular, ou aquele... É incrível, né? Eu adoro. Falo bastante aqui. E uma coisa que eu também reforço, assim, quando o cliente pede um ambiente escuro, é lógico que dá para calcular e projetar pouca luz para aquilo ficar escuro. Só que é muito fácil você errar. Porque o que é escuro para mim, às vezes não é para o outro. E é um nível muito baixo, é difícil da gente chegar. Então a dimerização é um sistema que fica um pouquinho mais caro, mas quando você quer baixos níveis de iluminação, que tem a ver muito com essa carga simbólica que a gente está falando de sofisticação, que fala perfeito com luz quente, é uma solução legal. A norma americana, ela especifica que dependendo do nível de iluminância que você tem no ambiente, você tem que trabalhar com uma determinada faixa de temperatura de cor. Isso é uma pesquisa séria que eu respeito, mas eu questiono. Por que eu questiono? A norma vai dizer que acima de 500 lux você tem que trabalhar com uma luz mais fria. Logo, no escritório você tem que fazer uma luz mais fria. No escritório de trabalho, como fazer? No escritório normal, né? Você vai trabalhar com uma luz. Eu especificaria uma luz mais fria, acho que dá mais certo. Um home office, eu já colocaria uma luz mais quente. Agora, isso não é uma regra. Não é uma regra. Por que questiona essa regra da temperatura de cor? Você fala, não, existe estudo e ela especifica isso. A perguntinha que eu faço é assim: uma vitrine de shopping, às vezes você chega a 5 mil, às vezes 10 mil lux no produto, com uma lâmpada de vapor metálico, com um LED de alta potência, com um facho concentrado ali. E você muitas das vezes trabalha com luz quente, porque é uma loja de alto padrão, e vai trabalhar com luz quente também na vitrine. Se você coloca 10 mil lux num produto, como que fica essa norma que diz que acima de 500 lux tem que ir para uma temperatura de cor fria? Então, essa é uma pergunta que eu faço para quem fez esse estudo, né? Como é que você avalia isso? E eu acho que a gente tem que brincar, tem que ter conceito. A luz, ela tem a técnica, mas ela tem a criatividade. Eu não vejo problema nenhum em você fazer um escritório quente. Como eu já vi, escritório de alto padrão, apostar em luz quente. Só que a dica que eu dou é o seguinte: a gente, às vezes está falando aqui no vídeo, a pessoa está lá do outro lado, se empolga e coloca isso no projeto, e depois eu já tenho um pouquinho de experiência, aí já quebrei a cara algumas vezes. Então é normal, eu acho que assim, o combinado não sai caro. A gente tem que explicar para o cliente, entender quem é esse cliente. É um cliente que entende essa questão da temperatura de cor, valoriza, acha bacana, legal, vamos fazer a cozinha dele quente, vamos fazer o banheiro dele quente. É um cliente mais tradicional que acha que não, que eu já vi também, inclusive projetos de alto padrão, mas o cliente acha estranho essa luz amarela na cozinha, não é comum, a luz tem que ser fria. Bacana, vamos. A gente bem. Uma prestação de serviço, a gente tem que entender, né, a parte técnica da coisa, as cores, e tem que ter esse lado tanto do entender o projeto, se é residencial, comercial, industrial, e entrevistar as pessoas. Elas vão dar, né, E essas cargas simbólicas, para mim, se você falar temperatura de cor, o que rege para mim é a carga simbólica. Eu vou te dar um exemplo mó legal. Eu lembro quando eu estudei, por exemplo, o sódio é uma fonte de luz que tem uma temperatura de cor super baixa, que é aquela luz amarela de cidade que a gente tem toda essa referência. Nos postes, né? Nos postes. E aí, foi questionado na aula, por que a gente não trabalha? Porque é uma lâmpada que tem uma eficiência altíssima, chega a 160 lúmenes por watt, 140 lúmenes por watt, dependendo do equipamento. Por que não poderia ser feito um posto de gasolina com sódio? E aí, teve não, por causa do índice de produção de cor, que você precisa... é muito pobre e tal, mas a principal razão é a questão de que um posto de gasolina tem uma temperatura de cor alta. De longe, quando você vê aquela luz, você já sabe que aquilo é um posto de gasolina, porque você já tem na tua bagagem aquilo. Se você vê uma coisa amarelada, forte, primeiro que aquilo não vai te sinalizar que é um posto de gasolina num primeiro momento de você vendo aquilo de longe. Num segundo momento, isso pode, se você perceber que é um posto de gasolina e está com uma luz amarela, você pode achar até que está pegando fogo, porque remete a essa nesse ideia, caso, né? O amarelo pode prejudicar. Me remete também a um posto abandonado, dependendo da situação. Que fizeram uma iluminação já depreciada. Não estão fazendo manutenção, né? Você vê como bem interessante. Tem relacionada a essa questão da cor, e é tudo em função
do que isso simboliza pra gente. Acho que esse é o ponto de partida, a gente entender essa carga simbólica e projetar se aproveitando desses significados. Eu acho que essa que é a sacada. Sensacional, acho que resumiu bem aí. Luz é sensação, é sensitivo, né? Então acho que essa é a mensagem aí para deixar. Democratização da iluminação, galera. Pode pôr essa hashtag que você vai encontrar vídeo bom aqui no YouTube. E Lightovers. O hashtag Lightovers. Vamos fazer essa parceria aí, porque eu acho que é super importante a gente poder compartilhar isso. E é muito importante você que está do outro lado, deixa um comentário aqui pra gente saber, às vezes é outra visão, porque a gente não tá aqui, Bruno, isso que é legal, a gente não tá ditando uma regra. Não, jamais. Às vezes o título do vídeo é assim, né? Qual que é a iluminação correta, o que é melhor, luz quente ou luz fria? E você chegou até aqui e a gente não deu uma resposta, mas eu acho que ele foi super franco, porque é o debate. A gente explicou, né, a verdade. Luz é isso, luz é sensação, sensitivo. Espero que tenha gostado, dê um like no canal. Aí embaixo tá o link aí pro Ilunato, Beto. E quarta-feira às 11 tem mais. Obrigado!